Existe uma verdade fundamental, quase cruel, sobre os relacionamentos, que nunca lhe dirão em voz alta. Somos ensinados que um homem é mantido pela paixão, que ele é atraído pela beleza, que o conforto e a intimidade o prendem. Pintam-nos um quadro em que o amor é química, um flash brilhante, um fogo de artifício de emoções, e há uma parte de verdade nisso, mas é apenas a ponta do iceberg, é a fachada do edifício, por trás da qual se escondem as verdadeiras e invisíveis estruturas de sustentação. Vivemos em um mundo obcecado pelo que pode ser visto e tocado. Aparência, status, dinheiro, compatibilidade física. Esta é a moeda do nosso tempo. Mas e se eu lhe dissesse que a conexão mais forte, mais inquebrável, capaz de segurar um homem para sempre, não tem nada a ver com isso? E se existisse um fio invisível que penetra mais fundo que a pele, mais fundo que os instintos, diretamente no centro de sua alma? Uma conexão que torna uma mulher não apenas desejável, mas vitalmente necessária. Não apenas uma parceira, mas o sentido de sua existência. O grande psicólogo Carl Jung, um homem que dedicou sua vida a estudar os cantos mais sombrios e profundos da alma humana, falou sobre coisas que estão além da nossa compreensão consciente. Ele sabia que em cada homem vive não apenas um macho, buscando a procriação, mas algo muito mais complexo. Um guerreiro antigo, um construtor eterno, o herói de sua própria, ainda que pequena, saga. E este herói interior não anseia apenas por amor. Ele anseia por algo maior. Algo que a maioria das mulheres nem tenta lidar, porque simplesmente não sabe da existência dessa necessidade. Hoje faremos um mergulho na essência da psicologia masculina. Não falaremos sobre técnicas de sedução ou sobre como ser conveniente. Falaremos sobre como se tornar para um homem a única pessoa no universo que o vê de verdade. Analisaremos 7 facetas, 7 princípios daquela conexão invisível que segura um homem com mais força do que a paixão mais ardente. E peço que você assista a este vídeo até o final, porque na última parte não lhe darei apenas teoria. Eu lhe darei uma chave prática, um teste infalível que lhe permitirá determinar instantaneamente se essa conexão existe em seu relacionamento ou se você está apenas construindo um castelo de areia. O que você aprenderá hoje é capaz de mudar não apenas seu relacionamento, é capaz de mudar sua visão sobre o amor, sobre os homens e, em última análise, sobre si mesma. Vamos começar destruindo o principal mito, a paixão. Vendem-na para nós em todos os lugares, nos filmes, nos livros, nas canções. Ela é sinônimo de amor verdadeiro, olhos ardentes, pulso acelerado, um desejo que varre tudo em seu caminho. E ninguém discute, a paixão é um sentimento maravilhoso, inebriante, é a gasolina que liga o motor do relacionamento. Mas aqui está o problema com a gasolina. Ela tende a acabar. A paixão é um incêndio de folhas secas. Ele explode instantaneamente, cega com sua luz, aquece com seu calor, mas queima com a mesma rapidez, deixando para trás apenas um punhado de cinzas e frio. É impossível construir uma casa que será aquecida por um incêndio eterno. É impossível viver uma vida alimentando-se apenas de flechas. Muitos relacionamentos se quebram exatamente nesta fase. As pessoas pensam que se o fogo se apagou, o amor também se foi. Elas correm em busca de um novo monte de folhas secas para se aquecerem novamente por um instante, sem entender que estão procurando a coisa completamente errada. Elas perseguem uma ilusão, um efeito temporário, uma droga que dá apenas uma euforia de curta duração. A verdadeira conexão, no entanto, não é um incêndio, é uma lareira. É uma chama constante e profunda que queima em lenha sólida e que é capaz de aquecer até no inverno mais rigoroso. A paixão é baseada na química dos corpos, na novidade, no mistério. Mas assim que o mistério é revelado e a novidade se vai, a paixão perde sua força. Um homem que é mantido apenas pela paixão sempre olhará para os lados em busca de um novo flash mais brilhante. Já um homem que é mantido por essa conexão da qual estamos falando, não olhará para ninguém, mesmo que esteja cercado por 1000 fogos, porque ele sabe,
Só em casa o espera a verdadeira e aquecedora lareira. Para entender o que é essa lareira, é preciso perceber uma coisa simples, mas fundamental. Para um homem, toda a sua vida, da juventude à velhice profunda, é um caminho. É a sua odisseia pessoal, sua cruzada, sua batalha. Mesmo que de fora sua vida pareça rotineira, casa, trabalho, família, por dentro ele está sempre em movimento. Ele está escalando uma montanha, ou lutando com um dragão, ou construindo seu reino. Sua carreira não é apenas uma forma de ganhar dinheiro, é seu campo de batalha, onde ele prova seu valor. Seus hobbies não são apenas entretenimento, são seu território, onde ele aprimora suas habilidades. Seus objetivos não são apenas planos, são picos que ele deve conquistar para respeitar a si mesmo. O mundo para um homem é uma arena cheia de desafios, obstáculos, inimigos e aliados. E ele é o personagem principal dessa história. Ele pode ser um herói cansado, um herói em dúvida, até mesmo um herói perdedor, mas ele é sempre um herói. Ele acorda de manhã não para simplesmente viver o dia. Ele acorda para dar mais um passo em seu caminho, para vencer mais uma pequena batalha, para colocar mais um tijolo no muro de seu castelo. E o desejo mais profundo, mais secreto de sua alma é que alguém veja e entenda este seu caminho. Não apenas suas conquistas, não seu salário ou status, mas a sua própria luta, o processo em si, o esforço invisível que ele faz a cada santo dia. E a mulher que entende isso recebe a chave de sua alma. E aqui chegamos à diferença crucial que a maioria das pessoas perde. Existe o elogio e existe o reconhecimento. E são dois universos absolutamente diferentes. O elogio é uma avaliação do resultado. Você foi ótimo por ter conseguido a promoção. Que prateleira bonita você fez. Você é o melhor. É agradável de ouvir, afaga o ego, mas é superficial. O elogio é como um doce, saboroso, mas não nutritivo. Além disso, coloca o homem na posição de uma criança que é elogiada por um pai. Ele sente instintivamente essa hierarquia, e ela não cria uma conexão profunda. O reconhecimento é algo completamente diferente. O reconhecimento não é uma avaliação do resultado, é o testemunho do processo. É a visão da própria luta. O reconhecimento não diz, você é o melhor. Ele diz, eu vejo como você está lutando. O reconhecimento não diz, você é tão inteligente. Ele diz, eu vejo quanto esforço você investiu para encontrar essa solução. O reconhecimento não diz, você vai conseguir. Ele diz, eu acredito na sua capacidade de superar isso, porque eu vi como você superou dificuldades antes. O elogio é dirigido à sua máscara, ao seu sucesso social. O reconhecimento é dirigido à sua alma, ao seu guerreiro interior. Quando um homem ouve um elogio, ele sente orgulho, mas quando ele recebe reconhecimento, ele sente que finalmente foi visto. De verdade. E esse sentimento vale para ele mais do que todos os tesouros do mundo. É água para um viajante no deserto. É o que lhe dá forças para continuar, mesmo quando parece que não há mais forças. Carl Jung, falando sobre as estruturas profundas de nossa psique, descreveu o que pode ser chamado de imagens internas ou arquétipos. E uma das imagens mais poderosas na alma masculina é o arquétipo do herói. Isso não significa que todo homem sonha em usar armadura e lutar com dragões no sentido literal. Significa que em sua própria natureza está embutido um programa: superar o caos, estabelecer a ordem, proteger e construir. Este herói interior desperta no menino quando ele tenta proteger sua mãe pela primeira vez ou construir o castelo de areia mais alto. E ele não morre até o último suspiro. Este herói não anseia por conforto e paz. O conforto para ele é a estagnação, um pântano. Ele anseia por um desafio. Ele anseia por uma missão. E o mais importante, ele anseia que sua missão seja reconhecida. Imagine um cavaleiro que realiza feitos heróicos. O que é mais importante para ele? Um saco de ouro? Ou o fato de que sua bela dama, por quem ele faz tudo isso, olha para ele com admiração e diz: eu vi sua coragem. A resposta é óbvia. O ouro ele pode gastar,
mas aquele olhar ele levará em seu coração para sempre. A mulher que entende isso deixa de ser apenas uma mulher. Ela se torna aquela bela dama, aquele sentido que preenche seu caminho com conteúdo. Ela se torna sua principal recompensa, pela qual ele está disposto a mover montanhas. Ela não tenta protegê-lo da batalha. Ela o abençoa para na batalha. E nisso reside sua grande força. O primeiro e talvez o mais importante princípio desta conexão invisível é a capacidade da mulher de ver no homem não quem ele é agora, mas quem ele é capaz de se tornar. É uma capacidade quase mística de olhar através de suas falhas atuais, erros, fracassos e ver seu potencial, sua grandeza interior. A maioria das pessoas olha para um homem e vê seu currículo, seu cargo, sua renda, seu carro. Elas veem um soldado em um uniforme empoeirado, cansado após mais uma batalha. E apenas uma mulher em 1000 é capaz de olhar para este mesmo soldado e ver nele um futuro rei. Isso não é adoração cega. É uma visão profunda e intuitiva de sua melhor versão. Quando ele mesmo duvida de si, quando o mundo lhe diz não, quando ele está pronto para desistir, o olhar dela lhe diz: eu sei quem você é de verdade. Eu vejo o gigante que dorme dentro de você. Toda essa poeira e sujeira são temporárias. Seu trono o espera. Para um homem, tal olhar não é apenas apoio. É oxigênio. Ele pode não ter nada, mas se ao seu lado houver uma mulher que acredita nele mais do que ele mesmo, ele se sente todo-poderoso. Essa fé se torna sua estrela guia, sua bússola interna. Ela não lhe dá o direito de ser fraco, pelo contrário, ela o obriga a se tornar quem ela o vê. E ele fará de tudo para justificar essa fé, para crescer até a imagem que ela guarda em seu coração. Essa fé se manifesta não em declarações grandiosas, mas em palavras silenciosas, porém poderosas, que ela lhe diz em momentos cruciais. Não é o banal, você vai conseguir, ou eu acredito em você. Essas frases são muito genéricas. Desgastaram-se com o uso frequente e perderam sua força. A força está na especificidade, nos detalhes que mostram que ela realmente vê sua essência. Imagine, ele está diante de uma escolha difícil, está num beco sem saída. Em vez de aconselhar ou encorajar, ela diz: eu me lembro de como 2 anos atrás, você teve uma situação parecida, e todos ao redor diziam que era impossível. E você se sentou, pensou em tudo e encontrou uma saída. Eu sei que sua capacidade de encontrar soluções não convencionais não desapareceu. Você vai dar conta disso agora também. Com essas palavras, ela não apenas expressa fé, ela lhe dá uma arma. Lembra-o de sua própria força, da qual ele talvez tenha se esquecido. Ou quando ele começa um novo projeto arriscado, em vez de dizer: será que não é melhor não? Ela diz: isso é arriscado, isso assusta. Mas eu sei que sua coragem sempre foi maior que seu medo. Estou com você, aconteça o que acontecer. Tais palavras constroem uma fortaleza invisível ao redor dele. O mundo exterior pode atacá-lo, duvidar dele, mas dentro dessa fortaleza, criada pela fé dela, ele é invulnerável. Ele sabe que tem um lugar onde sempre será aceito e onde sempre acreditarão nele. E esse lugar ele nunca trocará por nada. Mas o verdadeiro teste dessa fé não ocorre nos momentos de ascensão, mas nos momentos de queda esmagadora. Qualquer um pode estar ao lado de um vencedor. Qualquer um pode aplaudir quando ele está por cima. Mas o que acontece quando ele perdeu? Quando seu projeto fracassou, quando foi demitido, quando cometeu um erro que lhe custou tudo. Nesse momento, a maioria das mulheres comete um de 2 erros fatais. O primeiro, elas começam a sentir pena dele, transformando-o de um guerreiro em uma criança infeliz. O segundo, elas começam a dar conselhos, ou pior ainda, a repreender. Eu não te disse. Ambas as coisas são um veneno mortal para sua alma masculina. A mulher que possui a verdadeira força, nesse momento, faz algo completamente diferente. Ela fica em silêncio. Ele chega em casa esmagado, derrotado. Ele espera qualquer coisa, repreensões, lágrimas, conselhos. E ela simplesmente se aproxima, o abraça e fica em silêncio.
Ou simplesmente lhe traz um chá e se senta ao lado dele, sem dizer uma palavra. Este silêncio é ensurdecedor. Nele não há pena. Nele não há julgamento. Nele há apenas uma mensagem que é mais alta que 1000 palavras. Sua derrota não o diminui aos meus olhos. Você ainda é a mesma pessoa em quem eu acredito. Sua batalha foi perdida, mas a guerra não acabou. Descanse, guerreiro. Amanhã iremos para a batalha novamente. Nesse momento, ele entende que a fé dela nele não depende de seus sucessos. Ela é incondicional. Ela é uma constante neste mundo inconstante. E neste exato momento, no fundo de seu desespero, ele se apega a ela com tanta força como nunca antes. Ele entende que encontrou não apenas uma mulher. Ele encontrou seu lar, sua fortaleza, sua salvação. No entanto, aqui existe uma linha muito tênue e perigosa, que, se ultrapassada, pode destruir tudo. É a linha entre a fé e o cuidado materno. A fé diz: você é forte, você vai conseguir. O cuidado diz: pobrezinho, infeliz, deixe que eu faço isso por você. A fé é uma atitude para com o homem como um igual, como um rei que pode estar temporariamente em apuros. O cuidado é uma atitude para com ele como uma criança irracional, que não é capaz de resolver seus próprios problemas. A mulher que começa a resolver os problemas dele por ele, tira dele o mais importante: seu caminho, sua batalha. Ela, com as melhores intenções, castra sua essência masculina. Ela transforma seu guerreiro em uma planta de interior. No início pode até ser confortável para ele, mas muito em breve ele começará a sufocar. Ele sentirá uma irritação subconsciente, sem entender o porquê. Porque seu herói interior, trancado na gaiola do conforto e do supercuidado, começará a se rebelar. Ele ou cairá em apatia e depressão, ou começará a procurar uma batalha do lado de fora, no álcool, em hobbies arriscados ou nos braços de outra mulher, que olhará para ele não como um filho, mas como um homem. Acreditar nele significa confiar em sua capacidade de encontrar a saída por si mesmo. Significa estar ao lado, mas não fazer por ele. Significa entregar-lhe a espada e não lutar em seu lugar. É o respeito por sua força, mesmo quando ele está fraco. E esta é a mais alta pilotagem nos relacionamentos, que distingue uma rainha sábia de uma mãe cuidadosa, mas sufocante. O segundo princípio sobre o qual essa conexão profunda se sustenta é o respeito por sua batalha. Já falamos que toda a vida de um homem é um caminho, e neste caminho ele constantemente trava suas pequenas e grandes guerras. Pode ser uma guerra com o chefe por um novo projeto, uma guerra com o próprio corpo na academia, uma guerra com um código que não funciona, ou uma guerra consigo mesmo, com seus medos e preguiça. E o que é criticamente importante entender é que, para ele, essas guerras são reais e extremamente importantes. Mesmo que, do ponto de vista da mulher, pareçam uma completa bobagem. Pode parecer a ela que ele está se preocupando com alguma coisinha no trabalho. E daí que não deu certo. Amanhã será um novo dia. Para ela pode ser apenas um episódio. Para ele, é uma batalha perdida que põe em dúvida sua competência, sua força, seu valor. Pode parecer a ela que ele passa horas com seu hobby sem sentido, em vez de dedicar tempo a ela. E para ele, este é seu mosteiro pessoal, sua forja, onde ele se refaz, onde ele restaura o controle sobre um pequeno pedaço do universo. Respeitar sua batalha significa reconhecer sua importância para ele, mesmo que você não entenda seu significado. Significa dar-lhe o direito à sua guerra e não desvalorizá-la com seus argumentos racionais. É o reconhecimento de que o mundo dele, com suas regras e seus valores, tem o direito de existir. Se há algo que pode matar o amor de um homem mais rápido que uma bala, é a desvalorização. Este é o pecado mais terrível que uma mulher pode cometer em um relacionamento. A desvalorização não é apenas crítica, é a declaração de que seus sentimentos, suas preocupações, seu mundo não são importantes. É um golpe no coração de sua autoestima. E é desferido como regra com frases simples, mas assassinas. Você está se preocupando por uma bobagem dessas?
Esta frase comunica instantaneamente a ele que ele é fraco e infantil e que seus problemas são insignificantes. Simplesmente não pense nisso, relaxe. Isso lhe diz que ele não sabe controlar suas emoções e que seu mundo interior não merece atenção. Ah, chega, não comece de novo com seu trabalho. Este é um sinal direto de que a parte mais importante de sua vida, seu campo de batalha, é absolutamente desinteressante para você. Cada vez que uma mulher pronuncia algo semelhante, ela pega um pequeno martelo e bate na fundação de sua conexão. Primeiro aparecem rachaduras, depois elas se aprofundam e um belo dia todo o edifício simplesmente desmorona. Um homem pode perdoar muitas coisas, brigas, mágoas, erros, mas ele nunca perdoará a mulher que o fez sentir-se insignificante. Ele simplesmente se fechará, primeiro emocionalmente e depois fisicamente. Ele deixará de compartilhar, porque saberá que em resposta receberá apenas uma porção do veneno da desvalorização. E a partir desse momento, ele começará seu caminho para longe dela, mesmo que continue a viver com ela sob o mesmo teto. Um dos exemplos mais claros de desrespeito à sua batalha é a incompreensão de sua necessidade de se retirar para a caverna. Este é um cenário clássico. Ele tem problemas, chega em casa e se cala. Ele se senta em silêncio em frente à televisão, se enfia no computador ou vai para a garagem. O que a maioria das mulheres faz? Elas levam para o lado pessoal. Ele não me ama mais, eu fiz algo errado. Ele está escondendo algo de mim. E elas começam o ataque. Elas o seguem, fazem perguntas. O que aconteceu? Fale comigo. Por que você está em silêncio? Elas tentam tirá-lo à força de sua caverna. Mas elas não entendem que para um homem, o retraimento não é rejeição, mas uma forma de resolver um problema. Seu cérebro é projetado de tal forma que, para se concentrar em uma tarefa, ele precisa desligar todos os estímulos externos, incluindo contatos emocionais. Sua caverna é seu quartel-general. Lá, em silêncio, ele dispõe os mapas, analisa a situação e busca uma saída. Quando uma mulher invade essa caverna, exigindo uma conversa, para ele ela é como um sabotador inimigo que invade o quartel-general de um general durante o desenvolvimento de um plano de ataque. Ela não ajuda, ela atrapalha. Ela cria estresse adicional. A mulher sábia entende isso. Quando o seu homem se retira para a caverna, ela não o incomoda. Ela simplesmente o deixa saber. Estou aqui. Quando você estiver pronto para sair, estarei esperando por você com um jantar quente. Ela respeita sua maneira de travar a guerra. E quando ele, tendo resolvido seu problema, sai da caverna e vê seu rosto calmo e amoroso, ele sente não apenas amor. Ele sente uma gratidão imensa. Gratidão por ela tê-lo entendido sem palavras. Isso não significa que não se deva interessar por suas batalhas, mas é preciso fazê-lo com inteligência e respeito. A arte da pergunta certa é o que distingue um aliado de um controlador. Perguntas erradas são aquelas que soam como um interrogatório ou como uma tentativa de assumir o controle da situação. Bem, o que aconteceu com você de novo? Você já resolveu esse problema? Por que você não fez como eu te disse? Tais perguntas o forçam a se defender e a se fechar ainda mais. Perguntas certas são perguntas abertas que demonstram seu envolvimento, mas lhe deixam espaço para manobrar. Elas mostram que você está do lado dele, e não acima dele. Em vez de perguntar, o que aconteceu? Pode-se perguntar, você teve um dia difícil, Ana? Isso não exige um relatório. Apenas constata um fato e mostra sua compaixão. A pergunta mais poderosa que uma mulher pode fazer a um homem em um momento difícil soa assim: como posso te ajudar? Você precisa do meu conselho ou apenas que eu esteja por perto e não atrapalhe? Esta pergunta é genial. Ela lhe dá uma escolha. Ela mostra que você respeita sua capacidade de determinar por si mesmo que tipo de ajuda ele precisa. Ela o coloca na posição de um fiel escudeiro que está pronto para entregar a espada ou simplesmente guardar a paz de seu cavaleiro. E ao receber tal pergunta, o homem entende que ao seu lado não está apenas uma mulher, mas o aliado mais fiel que se pode imaginar.
O terceiro princípio de uma conexão sólida é o papel correto que a mulher ocupa na vida dele, em seu reino simbólico. Aqui, como em tudo, existem dois extremos nos quais muitas caem. O primeiro extremo é o papel de serva. É a mulher que se dissolve completamente no homem. Não tem opinião própria, apenas cumpre seus desejos, com medo de dizer uma palavra contra. Tal mulher rapidamente se torna desinteressante. Ela é conveniente, mas não valiosa. O segundo extremo é o papel de general. É a mulher que tenta gerenciar tudo, controlar tudo, tomar decisões por ele. Ela constantemente lhe diz o que e como fazer. Tal mulher causa apenas irritação e o desejo de fugir de seu controle total. O papel ideal, aquele que prende um homem para sempre, é o papel de conselheira secreta ou rainha. A rainha não serve ao rei, mas também não o comanda. Ela é a única pessoa em todo o reino cuja opinião ele realmente valoriza. Ela é aquela a quem ele procura nos momentos das decisões mais difíceis. Não porque ela seja mais inteligente, mas porque ele sabe, ela está do lado dele. Ela deseja a prosperidade para ele e seu reino. Ela é a única pessoa a quem ele pode mostrar sua fraqueza e vulnerabilidade, sem medo de ser julgado ou de que isso seja usado contra ele. O conselho dela é valioso não por sua assertividade, mas por sua sabedoria e lealdade. Ela não diz, faça assim. Ela diz, eu vejo a situação desta forma. Eu vejo seus pontos fortes nisto. Mas a decisão é sua, meu rei, e eu apoiarei qualquer decisão sua. Ao se tornar tal conselheira para ele, a mulher se transforma de uma simples habitante de seu mundo em uma co-governante. Seu valor se torna absoluto. O reino de um homem não é apenas seu trabalho e seus objetivos. Sua casa é sua principal cidadela, sua fortaleza. Durante todo o dia, ele luta no mundo exterior. Ele enfrenta concorrentes, resolve problemas, suporta a pressão. O mundo o ataca constantemente, e o único lugar onde ele espera encontrar paz e restaurar suas forças é sua casa. Ele vai para casa com a esperança subconsciente de que lá ele poderá finalmente tirar sua armadura pesada, encharcada de suor e sangue, e simplesmente ser ele mesmo. E é aqui que o espera ou o paraíso ou o inferno. Se ao chegar em casa, ele entra em um segundo campo de batalha, onde o espera uma esposa general com uma nova lista de queixas, exigências e críticas. Sua psique simplesmente não aguenta. Se sua casa é um lugar onde ele é constantemente cerrado, onde lhe apontam suas falhas, onde o comparam com os outros, ele começa a odiar essa casa. Ele ficará até mais tarde no trabalho, encontrará qualquer pretexto para não ir para casa, porque sua fortaleza se transformou em mais uma linha de frente. A mulher rainha entende isso instintivamente. Ela cria em casa uma atmosfera não de limpeza estéril, mas de segurança emocional. Sua casa é um lugar onde se pode respirar fundo, onde ele não será julgado, onde ele será aceito de qualquer forma, cansado, irritado, derrotado. Ela faz da casa um porto para o qual seu navio sempre desejará retornar após qualquer tempestade. E um homem que tem tal porto nunca sairá em busca de outras margens. Outra função importantíssima da rainha é ser para seu rei um espelho mágico. Em um espelho comum, vemos nosso reflexo como ele é, com todas as falhas. Mas a mulher que constrói uma conexão profunda se torna para o homem um espelho que reflete não sua realidade, mas seu potencial. Ela reflete suas melhores qualidades, especialmente nos momentos em que ele mesmo se esquece delas. Os homens, mesmo os mais fortes e autoconfiantes, periodicamente caem em dúvida. Eles olham para si mesmos e veem seus erros, suas fraquezas, seus medos. Nesse momento, a mulher crítica apenas confirmará seus piores receios, dizendo: sim, você realmente tem estado meio passivo ultimamente. Mas a mulher rainha agirá de forma diferente. Ela olhará para ele e dirá: eu me lembro de como você começou seu negócio do zero. Todos riam e você trabalhava à noite. Eu me lembro da sua determinação. Essa determinação não foi a lugar nenhum. Ela está apenas um pouco cansada. Deixe-a descansar e ela voltará.
Ela não mente para ele. Ela não inventa qualidades que ele não tem. Ela simplesmente o lembra da força que já existe nele. Ela, como guardiã de sua história pessoal de vitórias, tira do arquivo o pergaminho certo e o lê para ele. E, olhando em tal espelho, ele endireita os ombros. Ele novamente se vê não como um funcionário cansado, mas como aquele mesmo guerreiro que ela vê nele. E ele é imensamente grato a ela por não deixá-lo esquecer quem ele realmente é. Nós percorremos exatamente metade do caminho. Analisamos 3 princípios fundamentais sobre os quais se sustenta essa conexão invisível, mas todo-poderosa. E se você já está começando a entender o quão mais profundo e poderoso isso é do que a paixão ou o enamoramento comum, se você sente que esse conhecimento ressoa em algum lugar dentro de você e está interessado em saber quais são os outros segredos e qual o teste principal que o espera no final, apenas faça uma coisa. Coloque um sinal de mais nos comentários abaixo deste vídeo. Não é para estatística, é o nosso sinal secreto. Um sinal de que estamos falando a mesma língua, que estamos mergulhando juntos neste tema profundo e importante. Acha que já entendeu o segredo principal? Oh, não! O mais interessante e o mais prático está apenas começando. A seguir, falaremos sobre palavras e ações específicas que ou constroem essa conexão ou a destroem até os alicerces. Já falamos que o reconhecimento é mais forte que o elogio. Agora vamos entender como expressar esse reconhecimento na prática. O principal segredo da linguagem do reconhecimento é a especificidade. Frases abstratas, como descobrimos, não funcionam. O cérebro masculino gosta de fatos e detalhes. Quando você percebe e verbaliza detalhes específicos de seus esforços, seu reconhecimento se torna 100 vezes mais poderoso. Compare 2 frases. A primeira: você foi ótimo por me ajudar com a limpeza. Soa bem, mas impessoal. E agora a segunda: muito obrigada. Eu vi como você passou meia hora mexendo naquela prateleira no armário para que tudo coubesse perfeitamente. Eu mesma nunca teria feito isso. Sua atenção aos detalhes é simplesmente incrível. Sente a diferença? No primeiro caso, você elogiou o resultado. No segundo, você reconheceu seus esforços, seu tempo, sua qualidade específica. Atenção aos detalhes. Ele não ouve apenas obrigado. Ele ouve: você está sendo visto. Seus esforços não passaram despercebidos. Ou outro exemplo. Ele passou a noite inteira preparando um relatório complexo. Em vez de dizer de manhã: e aí, terminou seu trabalho? O diga: eu vi ontem como você estava concentrado. Você ficou 3 horas sentado, sem levantar a cabeça. Sua determinação é algo incrível. Comece a notar não apenas o que ele faz, mas como ele faz. Note sua paciência, sua perseverança, sua criatividade, sua coragem. Verbalize isso. Cada reconhecimento específico como este é mais um tijolo de ouro na fundação de sua conexão inquebrável. Este é, talvez, o aspecto mais complexo, mas também o mais importante da linguagem do reconhecimento. Nossa sociedade é obcecada pelo sucesso. Elogiamos os vencedores e ignoramos os perdedores. Mas nos relacionamentos, essa abordagem é destrutiva. Se você valoriza seu homem apenas quando ele vence, você cria um amor condicional. Ele terá um medo subconsciente de perder, porque sua derrota significará também a perda do seu amor. Isso gera uma tensão colossal. A verdadeira conexão se forma exatamente nos momentos em que você reconhece seus esforços, apesar do resultado negativo. Ele se preparou por muito tempo para uma entrevista de emprego, mas foi rejeitado. Em vez de dizer: não fique triste, você encontrará outro emprego, diga: eu vi quanta força você investiu na preparação. Você estudou todas as informações sobre a empresa. Não dormiu à noite. Independentemente da decisão deles, estou orgulhosa de como você lutou por este lugar. Você fez tudo o que podia. Nesse momento, você desloca o foco do fracasso dele para a sua bravura. Você lhe diz: eu te valorizo não por suas vitórias, mas por ser um guerreiro que não tem medo de entrar na batalha. Isso lhe dá uma incrível sensação de segurança. Ele entende que com você,
ele pode se permitir não ser perfeito. Ele pode perder. E ainda assim será amado e respeitado. A mulher que dá a um homem esse sentimento se torna a única para ele, porque todo o resto do mundo o julga pelos resultados. E somente ela vê e valoriza seu coração de guerreiro. A linguagem do reconhecimento não são apenas palavras. Frequentemente, as mensagens mais poderosas são transmitidas sem palavras. Nosso corpo, nossos olhos, nossos toques podem dizer muito mais do que as frases mais bonitas. Aprenda a usar essa linguagem secreta, e você poderá se comunicar com a alma dele diretamente, contornando os filtros da consciência. Quando ele lhe conta sobre seu trabalho, sobre sua ideia, sobre seu problema, apenas olhe para ele. Não para o telefone, não para a televisão, mas para ele. Olhe atentamente, com interesse genuíno. Seu olhar, cheio de atenção, lhe diz: o que você está dizendo é importante. Você é importante. Quando ele compartilha sua pequena vitória, olhe para ele com admiração. Não com um entusiasmo fingido, mas com uma admiração silenciosa e sincera nos olhos. Esse olhar lhe dirá mais do que 100 elogios. Quando ele fala sobre suas dificuldades, simplesmente coloque sua mão no ombro ou na mão dele. Este simples toque sem palavras transmite uma mensagem inteira. Estou com você, estou do seu lado. Você não está sozinho. Pare de ouvi-lo com um ouvido só, enquanto faz suas coisas. Quando ele falar, deixe tudo de lado. Vire-se para ele com todo o corpo. Ouça-o como se ele fosse a pessoa mais importante do universo, compartilhando com você o maior segredo. Este reconhecimento não verbal penetra em seu subconsciente e cria uma sensação de aceitação profunda e total, que ele não encontrará em nenhum outro lugar. E, finalmente, a última, mas mais poderosa ferramenta na linguagem do reconhecimento é a transição de você e eu para nós. O homem, por natureza, é um guerreiro solitário. Ele está acostumado a contar consigo mesmo. Ele carrega seu fardo sozinho. E quando em sua vida aparece uma mulher que, sincera e consistentemente, começa a usar a palavra nós em relação às suas dificuldades, ocorre uma mudança tectônica em seu mundo. Isso não é apenas uma figura de linguagem. É uma mudança completa de paradigma. Quando, em vez de seu problema no trabalho, ela diz: como vamos resolver nosso problema no trabalho? Ele deixa de se sentir sozinho. Sua batalha deixa de ser apenas sua batalha. Agora ele tem um aliado, um exército de 2 pessoas. A frase "nós vamos conseguir" possui um poder terapêutico colossal. Ela tira dele parte do insuportável fardo da responsabilidade. Ela lhe diz: seu fardo agora é meu fardo. Sua guerra agora é minha guerra. Isso não significa que ela deva resolver seus problemas. Significa que ela os compartilha emocionalmente com ele. Ela está no mesmo barco, na mesma trincheira. E esse sentimento de parceria, o sentimento de que você não está sozinho contra o mundo inteiro, é o que a alma de todo homem anseia. Quando ele começa a pensar em seus objetivos como nossos objetivos, em suas dificuldades como nossas dificuldades, ele entende que encontrou não apenas uma esposa ou amante, ele encontrou seu companheiro de batalha. E companheiros de batalha não são abandonados. Nunca. Se o reconhecimento é a água viva que nutre a alma masculina, a comparação com outros homens é o ácido concentrado que a queima até o chão. Não há nada, absolutamente nada, que fira um homem mais profundamente. É uma arma de destruição em massa que destrói tudo em seu caminho. Mesmo que seja dito em tom de brincadeira, mesmo que seja uma observação inocente. Quando uma mulher diz: mas o marido da minha amiga a levou para as Maldivas, ou veja como o Pedro fez carreira rápido, o homem não ouve apenas uma informação. Ele ouve uma mensagem direta. Você é um fracassado. Você não está dando conta. Outros homens são melhores que você. É um golpe direto na essência de sua identidade masculina, em seu herói interior. Toda a sua vida é uma tentativa de provar seu valor, de ser o melhor pelo menos para uma única mulher. E quando é exatamente essa mulher que lhe diz que ele não é o melhor, que há alguém que o supera, seu mundo desmorona. É uma traição. Ele pode ficar em silêncio, pode até fazer uma piada,
mas algo dentro dele morre naquele momento. A confiança morre. O desejo de se esforçar por essa mulher morre. Para que se ela de qualquer maneira vê heróis nos outros? Cada comparação é um prego na tampa do caixão do seu relacionamento. Quer matar o amor e o respeito dele por você para sempre? Simplesmente comece a compará-lo regularmente com os outros. O resultado é garantido. O segundo pecado mortal que nunca é perdoado é a crítica pública. Para um homem, seu status social, sua autoridade aos olhos de outras pessoas, amigos, colegas, parentes, é uma extensão de seu ego. É o seu reino fora de casa. E sua mulher, sua rainha, por uma lei não escrita, deve ser a principal defensora desse reino. Ela é a guardiã de sua reputação. Quando ela, em vez de defender, começa a atacá-lo em público, isso não é percebido apenas como crítica. É percebido como uma execução pública, como traição de Estado. De contar aos amigos uma história engraçada sobre seu fracasso, provocá-los sobre sua inabilidade de fazer algo, criticar sua opinião em um grupo, tudo isso são punhaladas nas costas. Ele pode suportar qualquer crítica a sós. Ele pode ouvir todas as suas queixas quando vocês estão sozinhos. Mas quando você faz isso na frente de seus súditos, você o destrona. Você mostra ao mundo inteiro que seu rei está nu. E isso ele não perdoará. Porque você não está minando apenas sua autoestima. Você está minando as bases de sua sobrevivência social. Um homem instintivamente se sentirá atraído pela mulher que, em público, sempre estará do seu lado, mesmo que ele esteja errado. E depois, a sós, ela pode lhe dizer tudo o que pensa. Mas apenas a sós. Nisto reside a sabedoria da rainha, elogiar em público e criticar em particular. Talvez a ação mais vil e destrutiva, que garante a destruição da confiança sem possibilidade de recuperação, seja usar suas vulnerabilidades contra ele. Um homem é ensinado desde a infância a ser forte, a não mostrar suas fraquezas, a não chorar. Abrir sua alma, mostrar seu medo, sua insegurança. Para ele é um passo enorme, é equivalente a tirar a armadura no meio do campo de batalha e virar as costas para você, confiando plenamente que você o protegerá. Ele faz isso apenas com a mulher em quem confia absolutamente. Ele compartilha com ela seus medos mais secretos, fala sobre traumas de infância, admite seus erros. E então vem uma briga. E no calor da raiva, ela saca essa arma. Ela pega sua revelação mais íntima e a usa para atingir o ponto mais doloroso. Claro que você agiu assim. Você sempre teve medo de tudo. Você mesmo me contou. E o que mais esperar de você, se seu pai era igual? Nesse momento, o irreparável acontece. Ele entende que foi traído da maneira mais terrível. Ele abriu sua alma e cuspiram nela. Ele mostrou sua maior vulnerabilidade e nela enfiaram uma faca. Após tal golpe, o muro que ele erguerá ao redor de seu coração será tão alto e espesso que será impossível atravessá-lo. Ele nunca mais, por nada neste mundo, se abrirá para essa pessoa. A confiança construída ao longo de anos morre em um segundo e não pode mais ser ressuscitada. E o último destruidor, o mais silencioso, mas não menos mortal por isso, é a indiferença. Se a crítica e a comparação são ações de combate ativas, a indiferença é uma guerra fria, que lentamente congela tudo o que está vivo. Falamos muito sobre como é importante apoiá-lo nos momentos de fracasso, mas não é menos importante compartilhar com ele suas vitórias. A vitória dele não é apenas sucesso, é a prova de que seu caminho, sua luta, não são em vão. É o fruto de seus esforços, de suas noites sem dormir, de seus riscos. E quando ele vem à sua mulher para compartilhar essa alegria, ele não espera apenas um educado parabéns. Ele espera que ela se alegre tanto, ou até mais do que ele mesmo. Ele quer ver o brilho nos olhos dela, um orgulho sincero por ele. Se em resposta ele vê indiferença, um entediado, ah, que bom, ou pior ainda, uma mudança de assunto para os problemas dela, ótimo, agora você pode me comprar um casaco de pele novo. Ele recebe uma mensagem terrível, uma mensagem que diz: seu caminho, sua batalha, suas vitórias são indiferentes para mim. Só me importam os frutos que posso colher deles. Isso mata toda a motivação para se esforçar.
Para que conquistar picos, se no pico principal espera uma pessoa que não se importa com isso? A indiferença às suas vitórias, lenta mas seguramente lhe diz: você não é um herói para mim, você é apenas um recurso. E assim que ele perceber isso, começará a procurar aquela para quem ele se tornará um herói. Quando uma mulher domina todas essas habilidades, fé em seu potencial, respeito por sua batalha, a arte do reconhecimento, uma transformação surpreendente acontece. Ela deixa de ser apenas uma musa que o inspira. A inspiração é algo externo. Uma musa pode inspirar a criação de uma pintura ou a realização de um feito, mas ela não é parte da própria pintura ou do feito. A mulher de quem estamos falando se torna algo muito maior. Ela se torna o sentido de seu caminho. Ocorre uma mudança em sua motivação interna. No início, ele pensa: vou fazer isso para impressioná-la. Vou ter sucesso e ela terá orgulho de mim. Esta é a motivação para ela. Mas com o tempo, sentindo seu envolvimento profundo, sua parceria, sua fé, sua motivação muda para nós. Seus objetivos deixam de ser apenas seus objetivos. Seu reino se torna nosso reino. Seu futuro se torna nosso futuro. Ela, de uma bela princesa que precisa ser salva, se transforma em uma rainha com quem se deve governar. Ela não é mais o prêmio que ele receberá no final do caminho. Ela é o próprio caminho. Sua luta ganha um sentido superior, porque agora ele não luta por si mesmo. Ele luta pelo mundo comum deles, por seu legado, por seu futuro. E essa motivação é milhares de vezes mais forte do que o simples desejo de impressionar. E é então que os mecanismos mais profundos, quase animais, da psicologia masculina são ativados. Quando um homem sente que sua alma, sua essência, seu caminho, foram vistos, compreendidos e reconhecidos por uma única mulher, sua lealdade a ela se torna absoluta. Já não é uma questão de lógica ou escolha, é um instinto. Ele protegerá essa mulher e a união deles com a mesma ferocidade com que um lobo protege sua alcateia. Para ele, ela se torna não apenas uma pessoa amada, ela se torna seu centro de gravidade, seu ponto de apoio em um mundo caótico, seu santo grau. Todo o resto do mundo pode ser hostil e incompreensível, mas enquanto ela estiver por perto, ele sabe que tem um motivo para lutar. Tal conexão é mais forte do que quaisquer tentações. Outras mulheres podem ser mais bonitas, mais jovens, mais sexy, mas todas elas são apenas cascas vazias, porque nenhuma delas o vê de verdade. Elas veem apenas sua máscara, seu sucesso ou sua carteira, e somente ela sabe quem ele realmente é. Perder tal mulher para ele é equivalente a perder a própria alma. Ele pode se afastar da paixão, ele pode se afastar do conforto, mas de uma pessoa que se tornou testemunha e guardiã de sua alma, ele nunca se afastará. Ele se agarrará a ela até o último suspiro. Neste momento, alguém pode ter uma pergunta cínica. Então isso é um conjunto de manipulações para prender um homem? E essa pergunta está fundamentalmente errada, porque tudo o que falamos é impossível de fingir. Pode-se fingir admiração uma vez, pode-se forçar palavras de apoio 2 vezes, mas é impossível acreditar sinceramente em uma pessoa por anos, se você não acredita nela. É impossível respeitar sua batalha, se você na verdade a considera uma bobagem. É impossível dar-lhe reconhecimento, se você não vê seus esforços. Os homens, em um nível profundo, sentem a falsidade com muita sutileza. Qualquer tentativa de usar esse conhecimento como um conjunto de técnicas sem uma base interna sincera será descoberta. E isso terá o efeito oposto, causando apenas rejeição e desconfiança. Não se trata de manipulação. Trata-se de uma compreensão profunda e empática da natureza masculina. Trata-se de sabedoria, da capacidade de deslocar o foco de seus quereres egoístas para um desejo sincero de entender o mundo de outra pessoa. Não é um jogo, é a verdadeira arte de construir relacionamentos, baseada no respeito, na lealdade e em uma visão profunda. Este não é um caminho para quem busca atalhos e resultados rápidos. É um caminho para quem está pronto para construir algo verdadeiramente grandioso. Não apenas uma família, mas uma dinastia. Não apenas um relacionamento,
mas uma união lendária. E assim chegamos ao final. Aquela chave prática que lhes prometi no início. Não é um questionário nem uma análise complexa. É uma única pergunta que instantaneamente, como um papel de tornassol, mostrará a vocês a verdadeira situação em seus relacionamentos. É uma pergunta diagnóstico. Lembre-se ou imagine o ponto mais sombrio na vida do seu homem. O momento em que ele não apenas perdeu, mas quando ele está quebrado, humilhado, esmagado. Quando ele perdeu tudo, dinheiro, trabalho, status, fé em si mesmo. Quando ele está no fundo do poço emocional. E agora, faça a si mesma a pergunta principal. Neste momento, neste ponto de zero absoluto, ele instintivamente corre para você ou de você. Se ele corre para você, se você é a primeira e única pessoa a quem ele recorre em sua dor, sabendo que encontrará aqui não pena nem repreensões, mas um porto seguro e aceitação, eu os parabenizo. Vocês construíram aquela conexão inquebrável. Sua união resistirá a qualquer tempestade. Mas se nesse momento ele se fecha, vai para os amigos, afoga as mágoas no álcool, faz de tudo para não ficar a sós com você. Então, essa conexão não existe. Significa que ele sente subconscientemente que ao seu lado, no momento de sua fraqueza, ele se tornará ainda mais fraco. Ele teme seu julgamento, sua pena, sua decepção. E seu belo castelo foi construído sobre areia. A resposta a essa pergunta é toda a verdade sobre seus relacionamentos. Impiedosa, mas honesta. Hoje percorremos um longo caminho. Descemos aos poços mais profundos da psicologia masculina e vimos que a verdadeira conexão que segura um homem não é tecida com fios de paixão e atração, mas com as cordas mais fortes da fé, do respeito e do reconhecimento. Essa conexão não alimenta seu corpo, ela alimenta sua alma. Ela sacia sua fome principal, mais secreta, a fome de ser visto, de ser compreendido, de ser reconhecido como o herói de seu próprio caminho. Mas como dizia Carl Jung, todo conhecimento é inútil se não for integrado, se não for incorporado à sua própria vida. E agora a pergunta principal não é dirigida aos homens, mas a vocês. O que este conhecimento diz sobre vocês? Vocês estão prontas para se tornarem o tipo de pessoa capaz de ver um rei em um soldado comum? Estão prontas para respeitar a batalha de outra pessoa, mesmo que não a entendam? Vocês têm sabedoria suficiente para se tornarem uma conselheira secreta e não uma general ou uma serva? Este é um enorme trabalho interno. Requer uma empatia colossal, paciência e força de espírito. É uma escolha. A escolha entre exigir e consumir, e entre ver e criar. A escolha entre tentar refazer um homem à sua imagem e ajudá-lo a se tornar a melhor versão de si mesmo. Não é um caminho fácil, mas é o único que leva à criação de algo genuíno e eterno. E agora eu quero lhes fazer a última e mais importante pergunta. Por favor, não tenham preguiça e escrevam uma resposta honesta nos comentários. Isso não é importante para mim, mas para vocês. De tudo o que vocês ouviram hoje, qual foi a maior, a mais impressionante revelação? Qual único ponto as fez olhar para seus relacionamentos passados ou presentes de um ângulo completamente diferente? Sua resposta honesta é o primeiro passo para uma integração deste conhecimento. Lembrem-se, em um mundo cheio de conexões superficiais e sentimentos descartáveis, a capacidade de construir uma conexão tão profunda é o maior valor. É o que transforma simples relacionamentos em uma união lendária de duas almas, caminhando no mesmo caminho. Façam sua escolha consciente, não em favor da conveniência, mas em favor da grandeza.